Antônio Flávio, né? Para quem ainda não me conhece. Tenho vários conhecidos aqui. Toda vez que recebo o convite para aqui comparecer, fico lisonjeado e ao mesmo tempo apreensivo. Porque uma casa tem Cláudio, Eli, Sérgio, que fazem palestras tão bem, né? Então eu me comprometo a prosear com vocês, como diria meu irmão Odair. Assim, eu vim prosear com vocês. Fiquei muito entristecido pelo falecimento do pai do nosso irmão Sérgio. Com certeza a gente vai mandar boas vibrações para que seja se encarne tranquilo, né? Mas vida que segue. E, na verdade ninguém perde ninguém, a vida continua. Isso é um fato. O assunto que me traz hoje aqui, de relance eu me intitulei como Cura da Alma. A Marli pediu para mim o título da palestra, que não é palestra, é uma proseação, né? Aí joguei como a cura da alma. E por quê? A gente vai falar aqui hoje sobre as conversas de Jesus. Praticamente é o exercício dos centros espíritas, o diálogo com os espíritos, né? Então, alguns casos, como o de Maria de Magdala, alguns casos como o de Bartolomeu. Mas antes de eu adentrar nesse assunto, queria contar um caso real. Eu não vou citar nome, eu acho que eu vou chamar de Cláudio para ficar mais fácil, né? Porque se eu citar o nome, alguns companheiros aqui podem conhecer a pessoa e fica ruim a gente se aproveitar de uma história alheia. Eu tenho um depósito de bebidas, serve festa. Tem um companheiro que há muito tempo trabalhou comigo na fábrica, na Nestlé. Era aquele companheiro revoltado, triste, aborrecido, nervoso. Para tudo, nada estava bom. Para tudo, nada estava bom. E ele começou a frequentar lá. Depois, na hora que eu mais estou sozinho, que é a hora de manhã, pouco vem, então ele ia lá para a gente prosear, conversar. E aí ele me contava algumas coisas, tipo, hoje eu peguei o médico, colarinho de camisa, quase deu uns tapas nele dentro do consultório dele. Aí no outro dia, o advogado meu que não quer saber de resolver esse assunto, encurralei ele atrás da mesa dele lá. E assim foi durante vários e vários dias. Eu tentava conversar com ele, tentava falar, até que aí vai, como sempre, né, falar do danado perdão. Falar de perdão a uma pessoa que é extremamente nervosa é uma coisa de nada. A pessoa não absorve, porque ela entende que perdão é uma coisa que tem que passar a borracha e acabou. Não é assim. Perdão é o grande hábito de você soltar sentimentos negativos, não se deixar abalar por aquilo. Quando eu sempre falo, né, da opinião dos outros, o nome mesmo já fala, é dos outros, não é sua. Então não absorva isso, não pegue esse peso para você. Então não ia adiantando nada a conversa entre eu e meu amigo. Até que um dia a gente estava conversando e aquela vozinha pergunta se ele é casado, se tem filho. Falou, Cláudio, você é casado? Não, Deus me livre. Me separei depois de 34 anos.
de casamento. Nossa, 34 anos é muita coisa, né? Para ver uma separação. Você tem filhos? Tem 2 meninas, meus 3 meninos morreu. E aí ele já emendou. Xingou aqueles nomes, Deus me livre, repetiram, sabe? Porque um fez isso, o outro fez aquilo, e o que ele andava na cadeira de rodas, se ele não morre, alguém mataria ele porque ele estava chefiando uma gangue aí na cidade. Então começa por aí essa situação desse personagem. Mano, e as tuas 2 filhas? Aquelas... Mas não é possível. Por que tanto ódio assim pelos filhos, pelas filhas? Ela ajudou a minha mulher, apoiou para fora. Ajudou a me prender na delegacia. O que aconteceu afinal, então? Depois de 34 anos, eu acho que eu não estava passando nem na porta da minha casa, tanto estava grande o chifre. E aí? Que eu não deixei barato, você me conhece. Dei uns tapas na minha mulher. E as minhas 2 filhas ajudaram ela a chamar a polícia e me prender. Nessas alturas você começa a perceber que a pessoa jogando para fora tudo aquilo que está incomodando o seu espírito, o seu ser, já começa a correr lágrimas do olho dele. Então você começa a entender que toda aquela amargura, aquela raiva, nervosismo, tudo aquilo ali tem um ponto, que é tudo isso que aconteceu na vida dele. Falar, bom, então você está justificando todo esse... Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que quando você começa um diálogo com alguém, o simples fato de você emprestar os seus ouvidos para que essa pessoa desabafe, coloque para fora, você está ajudando a curar aquela alma, aquele espírito. Às vezes não é necessário falar nada. Não é necessário você falar nada. Um simples abraço. Ô meu irmão, sinto muito por tudo isso que aconteceu. Mas não se prenda a isso. A vida continua. E tudo aquilo que te fizeram e o que você fez, procura deixar lá. Sabe? Faça da sua vida um novo caminho. E com óculos. Então vocês veem que a gente começa a entender o íntimo das pessoas. Nem tudo é aquilo que a gente está vendo superficialmente. Há sempre uma razão de ser daquela pessoa ser desta forma. Revoltado, inseguro, insatisfeito, imaturo. Há uma razão. Nós precisamos evitar os pré-julgamentos. Evitar julgar para não sermos julgados. Né? Com o passar dos dias, ele continua retornando e ainda retorna todo dia. E você vê que já está com um clarão melhor, uma luz melhor. Aí esse dia ele entrou no assunto religião, que disse que morreu, você já vai lá para o inferno. Ele já nem pensa em ir para o céu, já pensa que já vai para o inferno. Eu falei, não, Cláudio, a vida continua, isso é fato. Você está tão louco, não sei o quê. Religião você é espírito. Eu sempre me declarei espírito em qualquer lugar, para mim não tem problema nenhum. Aí ele virou e falou assim, é por isso que você é calmo dessa forma.
tá vendo? O convite está aberto para você comparecer ao nosso centro. Apareça lá. Você sabe que eu vou mesmo? Porque aqueles padres, a mania de ir, né? Não sabe o que está falando. E você pelo menos tem uma calma nos olhos, no dizer, né? Então já é uma grande coisa a gente muitas vezes sentar para ouvir uma pessoa, dar um telefonema, ligar para saber como é que está. Sabe? Isso é muito importante. Ninguém é do jeito que é porque quer ser. Há tudo uma razão de ser, né? Bom, cabia na palestra, né? Na palestra não, no prosear. Eu não dou palestra. Palestrante é Cláudia, Eveline e os outros, tudo certo. A gente, na conversa, vou dar uma resumida, a conversa de Jesus com Madalena, Maria de Magdala, ela procura Jesus porque ela está numa vida assim, que ao mesmo tempo alegra a alma feminina, que é de elogios, de presentes, de homens que saciam a sua vontade sexual com aquela pessoa e lhe dá presentes, daí, daquilo, é uma coisa que, entre outras coisas, algumas mulheres gostam, né? E no caso dela, ela vivia nesse meio. Ela era uma, digamos, prostituta de luxo. Então, imperadores romanos ia lá, soldados, mas, e ela tinha o quê? Muita sede de amor, muita sede de amar, mas ela não se encontrava, não encontrava esse amor que tanto ela desejava, né? E procure Jesus. O mestre, né, vai chegando. E acaba por achar o ponto central. O que está incomodando ela? Que era o amor. E começa todo um diálogo ali. E numa das frases ele cita inclusive que o maior amor do mundo é o amor de mãe, que muitas vezes recusa-se a própria carreira, a própria que a vida ande, devido a estar fazendo de tudo para que o filho cresça e ela diminua. Muitas vezes o objetivo de uma mãe fica sempre em segundo plano para que o filho apareça. E que Jesus fala de todo esse amor para ela. A pessoa, quando quer renovar-se, o que Deus apresenta para ela? O útero materno. É ali que começa a transformação da criatura ao ser encarnado, né? E porque vocês vejam bem, grandes vultos da história. Eu nunca vi uma biografia, nunca vi ninguém falar sobre a mãe de um Beethoven, sobre a mãe de um Hitler, que seja, de um Napoleão, de um Einstein. Todos eles apareceram. Graças a quem? A uma mãe. Então, o maior amor do mundo é o amor de uma mãe, né? Mas ela fala para ele, mas desgraçada de mim, mestre, que eu não consigo, não posso ser mãe. Ele replica para ela: qual
Vale mais o amor de uma mãe para com seus filhos ou o amor para com filhos que não sejam delas? E ela entende o que ele quer dizer. Ela foi tocada pelo magnetismo, pelo olhar, pelo carisma do mestre. E ela fala para ele: doravante, mestre, irei ajudar as minhas irmãs de profissão. E estarei ajudando meus irmãos que estão doentes. Daí ela vai para o Vale dos Leprosos, cuidar de quem está doente lá, contrai lepra. Mas é uma coisa interessante que o corpo dela leproso para ela não significava mais nada, porque o espírito estava curado. O espírito estava livre dos problemas que afligiam ela. Ela contrai lepra, morre sozinha na rua, mas ao desencarnar, o primeiro que estaria a ajudar ela saía o mestre. Então é uma passagem bonita. Humberto Campos, ele conta isso. Mas um outro caso que a gente veio falar aqui, essa história de Madalena é grande, tá? Mas eu gostei mais do caso do Bartolomeu. Ele é um caso curioso, né? Porque ele é um pescador da cidade de Dalmacuta, vive numa família bastante conturbada. Seus irmãos não tinham nenhuma afinidade com ele, até o genitor dele não gostava dele. Por quê? Bartolomeu é uma pessoa muito triste, depressiva, dessas pessoas que acham que estão sempre perdendo, irritados, acham que estão acostumados com a pobreza, né? E se incomodava com aquelas que alcançavam prosperidade, além de tudo, invejoso, né? Então ele não achava lugar nesse mundo. Podia dizer que Bartolomeu teve algumas facilidades em outra ocasião, em outra vida, e agora se revoltava com a ocasião atual. O desejo dele era alcançar a prosperidade e não conseguia, né? Psicologicamente muito abatido. Então esse espírito, ele não consegue se relacionar, está incomodado, procura Jesus. Esse é o perfil dele. E procura Jesus e começa a falar do crime, da moeda da Galileia que está fraca, que o crime está se alastrando. Nada de bom, é que a pessoa altamente negativa mesmo, Bartolomeu. Aquele quadro fechado, sombrio. Procura Jesus, né? E vai falando tudo isso. O mestre, ouvindo ele, estava quase chorando, fita-o brandamente e com serenidade fala para Bartolomeu. A nossa doutrina, Bartolomeu, entretanto, é do Evangelho ou Boa Nova. E já viste alguma boa notícia não produzir bons efeitos? Não produzir alegria? Fazes bem, conservando a sua esperança em face de novos ensinamentos. Mas não quero acender o bom ânimo do espírito dos meus discípulos. E já tive ocasião de ensinar que meu reino ainda não é desse mundo. Isso não quer dizer que eu menosprezo o trabalho de estendê-los um dia aos corações que estão na terra. Achas que eu teria vindo a este mundo se não tivesse essa certeza? Então, olha bem o que Jesus está falando para ele, né? Se ele não tivesse a certeza que o Evangelho fosse florescer nos corações da terra, teria vindo. Se ele veio, porque ele tem essa certeza,
E ele continua: o Evangelho terá que florescer primeiro nas almas das criaturas, antes de frutificar para os espíritos dos povos. E é incrível que hoje muitos de nós nos desesperamos por qualquer situação insignificante, né? Coisas à toa. As pessoas ficam tal qual Bartolomeu, um olhar negativo, um olhar assim que não leva a absolutamente nada. A pessoa vai atrás de um conflito, não precisa nem do conflito chegar nela, né? E aí a gente, não sei se aconteceu aqui nessa casa, mas em conversa com obsessores, vocês veem que eles nada fazem a mais para incendiar o encarnado, provocar coisas ruins. Ele apenas estimula o que já existe em nós. Então, se você é raivoso, nervoso, só estimula aquilo que você já tem. Por isso, a tão falada reforma íntima do Espiritismo não abre mão, né? O Evangelho tem que florescer primeiro nas almas, para depois frutificar no espírito das nações. Nós não veremos evangelhos nas coletividades, nas nações, enquanto as almas não forem evangelizadas. É por isso que o nosso trabalho é de evangelização de corações, não de multidões. Depois só vai frutificar no exterior quando florescer por dentro. Então é o estado de sequência da natureza, né? Não dá para querer colher o fruto sem nem mesmo as flores desabrocharem. Enquanto houver um ser humano gritando com o outro dentro da própria casa, não haverá o tal do paraíso. Enquanto não houver uma pessoa 100% honesta nas menores coisas, inclusive no uso de um papel higiênico no banheiro público, quando ali você está sozinho. Então, enquanto não houver isto aqui na Terra, não haverá o tal do paraíso, o mundo transformado. Mas aí muita gente se pergunta: nossa, então vai demorar muito. Então essa transformação aqui do mundo vai demorar. Mas o que é 10 mil anos, 100 mil anos, 200 mil anos? Os dinossauros andaram aqui por 200 milhões de anos. E Jesus esperou que tudo acontecesse até que aparecesse a primeira forma humana aqui na Terra. O homem sapiens não tem mais do que 200 mil anos. Ele esperou tudo isso para poder encarnar entre nós. Então não precisamos de pressa. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, a tal da reforma íntima. A pessoa fala assim: beleza, hoje eu vou mudar, vou ser uma nova pessoa, vamos ver se minha vida vai endireitar. Quando é amanhã, fala assim: nada mudou. Ah, não, nada mudou, nada aconteceu diferente. Gente, você passa 30, 40, 20 anos, 10 anos que seja, com uma determinada atitude, com um determinado comportamento, e quer de um dia para o outro você se limpe. Gastou no cartão de crédito, a fatura vem. Não é? Ela vem. Não adianta entrar na casa do Cláudio, pegar ele para Cristo. Não adianta entrar lá
E ele tem um vasão chinês bonitão lá, que você vai, esbarra nele e quebra. Você vira para ele e fala: Claudio, me perdoa. Nossa, não sei. Ele fala: te perdoo sim, mas custa R$5.000. Te dou, você me traz dor, cara. Não é, mas é simples assim. É simples assim, a dívida existe, temos que pagar. Né? E já se passar mais de 2.000 anos, Jesus está aí, forte, né? Com consenso no mundo inteiro. Em vista dessa razão, alguns viajantes dessa terra, eles seguiram com Bartolomeu, né? Estão sempre desalentados na obcecação de sua vontade própria. Ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela carinhosa dos céus, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para suas jornadas em todos os pontos do caminho. Então é como se Jesus estivesse falando para ele: Bartolomeu, você tem que aprender uma nova matemática, né? Você tem que aprender uma nova matemática. Você tem que ter a habilidade de somar dádivas. Olha o que ele está falando. Bartolomeu teria que aprender a habilidade de uma nova matemática, que era de somar dádivas. Será que a gente faz isso? Ou será que a gente só soma as dificuldades? A gente coloca o foco só nas dificuldades e as dádivas que a gente recebe diariamente. Faça uma lista: dádivas, dificuldades, problemas. Invariavelmente, tenho absoluta certeza que a maioria vai ser de dádivas. Então ele está dizendo para Bartolomeu: ó, procure enxergar as coisas de um modo diferente, né? Mestre, Bartolomeu, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho nos exige fortaleza permanente? Né? O Evangelho nos exige fortaleza permanente? E Jesus falou para ele assim: a verdade não exige, transforma. Olha bem, é uma transformação natural, não é uma coisa forçada. Em verdade não exige. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das atividades do cristão de cada dia. Alegria contagia tanto. Ter esperança. Ele não quer ninguém sentado se lamentando. Porque olha, ultimamente, não sei se é porque agora eu estou trabalhando com o público, mais direto com o público e tal, tem lá meu centro também, mas o que tem de pessoas em lamentações, tristezas, uma vida assim, sabe, melancólica. E você começa a conversar, você começa a achar o fio da meada ali, você começa a querer que ela enxergue um outro plano, uma outra dimensão, que é essa mesmo, que ela não está vendo diante dos seus olhos. E a vida se transformando.
Bom, já estava no meio da conversa. Quando, enfim, ele expõe o que estava perturbando ele. Né? Até aqui, Jesus estava escapuchando ele, sabe? Estava querendo chegar, cavando o poço, até chegar lá no fundo. Né? Aí ele fala o que está acontecendo. E quando os negócios do mundo nos são adversos? Falou que estava incomodando ele. E quando tudo parece lutar contra nós? Procurou Jesus, falou um punhado de coisa ali, mas o desejo central dele, aonde os nossos amigos que não estão bons no momento nos atinge, estimulando o nervosismo, a raiva, as mágoas que existem dentro de nós. Então ali ele coloca para fora. E quando os negócios do mundo nos são adversos, tudo parece lutar contra nós. Jesus, por que eu não atinjo a prosperidade na minha pescaria? Ponto, falou. Né? Falou o desejo central dele, que era a prosperidade material. Né? E que fazia com que ele tornasse um cara turrão, mal-humorado, de cara fechada. Né? Diamante, petróleo, queijo, relógio. Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Então é uma coisa interessante, será a aventura. É interessante isso, que se efetua a peso de ouro. Muitas vezes, amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza dessa iluminação. Olha bem, isso é importante. A iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho. Basta que a gente se encha de boa vontade para o Criador. Né? Ter boa vontade para o Criador. E Ele vai nos conduzir nesse processo de iluminação. A gente querer que os céus te ajudem. Né? Não tem mágica nenhuma, é bem simples isso daí. E é porque a coisa é bem simples que é uma das coisas mais difíceis do mundo, né? A transformação, né? Até aí ele está falando ali para o espírito de Bartolomeu, né? Do caso de Bartolomeu. Porque Maria Madalena era uma coisa, Paulo de Tarso era outro caso, né? Maria de Madalena, o vício dela era pior, era o vício dos prazeres, da vida mundana que ela vivia. Era difícil ela realmente se desprender de tudo aquilo ali. Paulo de Tarso, se ele fosse se lamentar por todas as mortes causadas através dele, ele não teria sido quem ele é. Quem é, né? E no caso de Bartolomeu, o foco dele era prosperidade material. Aí ele tentou uma última, né? Com Jesus. Falou: mestre, e não será justificado a tristeza quando perdemos um ente querido?
Jesus disse para ele: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho, frase interessante, todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. De paz e alegria. Semeador do Evangelho. Quem quer semear o Evangelho não é aquele cara sisudo, amarrado, imponente, que quer fazer descer o Evangelho goela abaixo. Ó, Jesus está falando. Todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e alegria. Né? E aí Jesus parou, já tinha feito tudo que tinha que ser feito, conversado com Bartolomeu. Bartolomeu, enfim, entendeu por que a vida dele estava indo para baixo, porque ele não atingia a prosperidade, e ele foi para casa. Quando chegou em casa, logo já de cara, já recebeu o xingamento do pai, né? Ele estava acostumado naquele ambiente, então ele já fazia parte daquela energia que circundava ali o lar dele. Já recebeu. As pessoas já conhecem o ponto fraco de cada um, então já toca naquele ponto fraco, já sabe que a outra vai reagir, e ali já cria todo aquele clima de revolta, de raiva, conflitos, né? E ele fica tranquilo, não responde nada, sai de boa. O irmão pega e já fala que ele não faz nada, que acorda tarde, que o horário de pescar é cedo, que ele fica conversando fiado com Jesus e abandona a pescaria. Não responde nada. Aprendeu a soltar, né? Deixar ser atingido. No outro dia levanta bem cedo, vai para a pescaria. Os comerciantes vêm comprar o peixe dele. Já sabe que ele é um reclamão. Ó, vou pagar tanto. Não, tá tudo bem, pode agora. Não, mas o que aconteceu? O que houve com ele? Ele não está mais reclamão. Sabe, ele mesmo espantava os clientes dele. Ele mesmo afastava pai, mãe, irmão, todo mundo. Não é ninguém, não. Outra pessoa que fica naquele ciclo vicioso de conflitos, nervosismo. E ó, sinceramente, até estava comentando com um amigo lá, o tanto que isso atinge o nosso corpo, a forma de pensar, sentir. Eles não fazem noção quando vocês conseguem o estágio de se libertar de opiniões, de conflitos. Olha, mas dá uma paz, um alívio. Bom, aí aquelas pessoas todas se aproximando de Bartolomeu. Ao longe ele viu Jesus, sorriu. Jesus fita um olhar nele e conta uma pequena parábola em homenagem a Bartolomeu.
disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto num campo foi achado, escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Neste instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branca dos seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo. Olha o magnetismo do Cristo, né? Pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. E assim termina a história de Bartolomeu de Jesus. Eu quero, né? Creio que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que com certeza estão aqui, todos nós fôssemos para casa e refletíssemos bem como nós estamos agindo. Mas não é agindo em público, sozinhos. Quais são os pensamentos que povoam o nosso pensamento, a nossa cabeça, né? Eu, há muito tempo, eu ouvi numa palestra, não me lembro agora quem era o palestrante na ocasião, que vale muito para a vida de qualquer um de nós, desencarnados também, tá? Tudo que você vai fazer na sua vida, responda a seguinte pergunta antes de fazer. Se lá no seu íntimo a resposta for sim, siga em frente. Mas se não, abandone algumas ideias negativas que nos são colocadas. Observa bem os nossos pensamentos, se são obsessores, se são mentores. Observa bem aquilo que está sendo colocado na sua cabeça. Vire, sente, espírito, para falar: eu estou com encosto. Muitas vezes, pessoal, o encosto é nós mesmos. É nós mesmos nos boicotando. É nós mesmos estragando a nossa existência, a nossa encarnação. Façamos a nossa reforma íntima, que a sua vida vai criar um novo rumo. Faça do seu bom coração, do seu bom sentimento, do seu bom pensamento um hábito. Eu garanto para vocês, vocês vão se sentir leve. Vocês vão se sentir uma paz muito grande. A partir do momento em que a gente solta as opiniões que nos são contrárias à nossa pessoa, você está criando um campo de proteção em volta de você. Aquilo abate e volta. Ação e reação. Sim. Então vamos nos comprometer com uma coisa simples, com Jesus.
Mas lembra, como foi falado, o simples muitas vezes é o mais difícil. Vamos Mas fazer. ele não é impossível. Não, absolutamente. Está lembrado que a lei para você? Só por um milagre. Então existe uma esperança. Tudo nos é possível. Tudo. Desde que demos o primeiro passo. Subimos o primeiro degrau. Pra você chegar lá em cima, você tem que começar pelo primeiro degrau. Tá? Eu espero de coração ter trazido uma boa nova, uma boa prosa, né? Como eu disse, não é palestra, é uma prosa. É um monólogo, né? Que só eu falo, monólogo, né? Mas que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela atenção, tá?